Boa noite. Nós vamos continuar nossa conversa a respeito de família. E agora à noite nós vamos estar ouvindo o Matheus. Ele vai estar nos falando a respeito da área de farmácia, farmacologia, essas coisas aí, né, em relação às necessidades das famílias, as situações que marcam, né, a saúde familiar. Então a gente vai aproveitar um pouquinho. Ele vai nos apresentar o tema que ele nos traz hoje e depois, havendo alguma questão, alguma pergunta que alguém queira fazer, então a gente passa para ele essas perguntas, tá bom? Então vamos lá ouvir o Matheus. Boa noite, eu me chamo Matheus, já me apresentei da outra vez, que eu sou farmacêutico, formado desde 2009 e trabalho na área desde então, na área de farmácia, atendendo pessoas, atendendo famílias, né, sobre algumas coisas relacionadas a medicamentos, alguns problemas que vai surgindo e dúvidas, né, em relação a algumas coisas de questão de saúde. Então estamos sempre ajudando nessa área. Da vez passada, quando conversamos sobre a questão de vermes, né? Que no caso era para influenciar na questão de deixar sempre o sistema imunológico bom, né? Para evitar qualquer outra coisa, porque o sistema imunológico estando fraco acarreta outros problemas de saúde. E um dos problemas de saúde, que é muito comum ocorrer por causa de problemas imunológicos que estão baixos, são as micoses, né? Que são infecções causadas por fungos. Elas muito comum atingir a pele, as unhas, o cabelo, algumas mucosas, que nós vamos estar conversando sobre isso hoje. Existem vários tipos de micoses, né? Mas eu peguei as mais comuns no Brasil, que são as mais comuns de as pessoas estarem procurando os médicos, procurando conversar com profissionais da saúde, como farmacêutico, que no caso é a ptiríase versicolor, né? Que no caso conhecemos como pano branco. Também temos a tínia, que são as dermatófitas, né? Que são problemas mais ligados à pele, ao cabelo. Também temos a candidíase, temos também a onicomicosis, que são as mais comuns nas unhas, e vamos estar falando um pouquinho sobre cada uma delas. A ptiríase versicolor, como eu estava falando, que conhecemos como pano branco, são manchas, né? Manchas brancas, também podem ser avermelhadas, podem ser escuras. É por isso que é o nome versicolor. Mas a mais comum que nós encontramos é a branca, que é o pano branco. Ela é muito comum as pessoas estarem manifestando ela após praias, né? Pegando sol na praia, porque elas se manifestam mais, que elas se mostram mais. É muito comum surgir elas na parte superior do braço, no pescoço, no tronco, e as pessoas ficam preocupadas com isso, mais pela questão estética, porque ela não causa nenhum problema assim muito aprofundado, não. É mais pela questão estética mesmo que as pessoas procuram os médicos, né, tomar medicamentos e essas coisas. Esses fungos do pano branco, eles são existentes na pele humana já, mas quando acontecem alguns fatores associados à proliferação, então ela se manifesta ainda mais, que no caso é oleosidade excessiva da pele, ficar muito tempo em lugares quentes e úmidos, ou morar em lugares quentes e úmidos, excesso de suor, alterações hormonais também acontece na proliferação desse fungo. A adolescência, que é muito comum esse fungo estar associado a esses jovens adolescentes. História familiar e, como eu falei no começo, fraqueza do sistema imunológico. Vocês vão ver que todos esses fungos, eles se manifestam
em função do sistema imunológico baixo da pessoa. É por isso que é sempre bom estar procurando deixar seu sistema imunológico sempre em alta. Então, esses são os sintomas da pitiríase versicolor, que é o pano branco. Outro fungo também que é muito comum no Brasil é a tínia, né, que são os dermatófitos, que são um tipo de fungo que se alimenta da proteína da queratina, que está em nossa pele, nosso cabelo, nas unhas, entendeu? Então ela se alimenta disso e se prolifera se alimentando da queratina, que é muito rico na nossa pele, nosso cabelo e unha. Essas infecções podem ocorrer em vários locais da pele, na barba, no cabelo, nos pés, entendeu? Ela se parece muito um pouco com a psoríase, entendeu? Ela tem um formato semelhante à psoríase, que ela forma um anel vermelho em volta, ela tem erupções no interior, fica escamando, soltando a pele, aquela pelezinha branca. Ela se parece muito com a psoríase, mas são diferentes, entendeu? Ela, quando atinge no pé, nós conhecemos como pé de atleta, que todo mundo já ouviu falar desse fungo. Também ocorre na virilha, entendeu? Então, ficar atento a essa formação, que cada um desses fungos tem os medicamentos ideais para ele, né? É por isso que é bom procurar o médico, para você fazer o exame correto, para você... ele vai avaliar, vai fazer todo, se possível, mandar para o laboratório para fazer a avaliação, para estar passando o medicamento correto para cada um desses fungos. Um dos fatores muito comum para a proliferação desse tínia, que é no caso dermatófitos, é quando ocorre pouco fornecimento de sangue para a região aonde vai ser atingido esse fungo. E outra coisa também é a questão da supressão do sistema imunológico. Novamente, quando está baixo o sistema imunológico, é muito mais comum a proliferação desses fungos que já habitam em nós. Esses fungos já existem em nós. A nossa pele é cheia de fungos, cheia de micro-organismos, sujeiras, que independente de você tomar banho todos os dias, se lavar direitinho e tudo, eles habitam em nós. Então, quando ocorre alguma desse desarranjo do nosso corpo, no sistema imunológico ou outra coisa, eles se proliferam ainda mais. Como no caso também, agora que vamos entrar, da candidíase, que existe vários tipos de candidíase. Existe a vaginal, existe a masculina, existe na mucosa da boca, na pele, no esôfago, existe também uma tal de candidíase invasiva, mas, como eu falei, vamos pegar a mais comum. A mais comum aqui no Brasil é a candidíase vaginal. Isso é muito comum nas mulheres, entendeu? Mesmo que elas se lavem direito, tomem banho corretamente, mas é muito comum. Das formas de proliferação também dessa cândida, desse fungo, é a questão do sistema imunológico fraco e também um desarranjo na flora vaginal, entendeu? Um desequilíbrio, por qualquer que seja o motivo. É comum acontecer isso com as mulheres. Aí os médicos falam para evitar usar calças em dias muito quentes, entendeu? Calças muito apertadas. Então essas coisas que nós temos que ficar atento. Um dos sintomas da candidíase é a vermelhidão, a coceira, a dor, né, na região da vagina. E essa aí é a cândida, né? Nós conhecemos também aqui no Brasil. A outra que eu trouxe também foi a onicomicose, que é aquela micose causada nas unhas, principalmente nas unhas do pé, que é aquela que deixa as unhas deformadas, com um aspecto amarelado ou branco, né? É muito comum também. Um dos fatores de proliferação desse fungo é a idade avançada. É muito comum no sexo masculino. Também ocorre pela exposição a outras pessoas que já têm o problema, você usar sapatos de pessoas que têm problema, ou você pisar descalço em lugares públicos que outras pessoas tiveram contato, banheiros públicos, entendeu? Então é muito comum também acontecer isso.
Também é comum acontecer essa onicomicose nas unhas do pé por causa da má circulação do sangue na região. É muito comum em pessoas diabéticas também esse problema, por causa que ocorre uma má circulação do sangue nessa região dos pés. E também por causa do sistema imunológico fraco. Como podemos ver, então é uma sequência de coisas que é importante você ter cuidado com a sua saúde, começando com o tratamento de verme, para você evitar qualquer parasita no seu organismo que vá fazer com que o sistema imunológico fique baixo. Depois, você ter hábitos saudáveis, você se alimentar direito, você, se possível, tomar algumas vitaminas que seu corpo necessite, para sempre deixar o sistema imunológico fortalecido, para evitar problemas, como também estamos passando pelo problema da pandemia, né, do coronavírus. Então, tudo que é ligado ao sistema imunológico, nós temos que estar mais atentos para evitar outros problemas no futuro em relação à nossa saúde. Então, o que eu trouxe para vocês hoje essas informações. E para o tratamento desses fungos, o ideal é vocês procurarem o médico de vocês, conversar. Se está com algum desses fungos que eu falei, ele pode estar passando um exame laboratorial, fazendo uma coleta desse tecido que está afetado. E aí vai fazer todo um processo para você tomar o medicamento correto para o tratamento desses fungos. Tá bom? Isso tem a ver com a questão de morarmos num país tropical? Sim, sim. É muito comum nos trópicos mesmo, esse tipo de o calor, o fungo, isso. É muito comum nesses locais úmidos, quentes, né? Como eu falei, todos eles têm esse local de melhor morar, né? Que é lugares úmidos e quentes. É muito comum em dobras do nosso corpo, como no braço, nas dobras do joelho, do pescoço. Então, todos esses lugares que ficam úmidos e quentes é muito mais propício, né? Quer dizer, pode ocorrer em países frios, né? Mas, pode, sim. Ou nos trópicos é muito mais comum isso. Outra coisa é o seguinte, que tipo de alimentação é ideal para que as famílias, digamos, estejam mais com o sistema imunológico mais funcional, fortalecido para enfrentar isso? O correto é alimentos ricos em vitaminas, né? Como frutas, a própria vitamina que ela pode comprar em farmácias. O ideal é deixar sempre o corpo com a vitamina em dia para evitar esses probleminhas relacionados ao sistema imunológico. No mínimo, ter uma alimentação mais regular, se alimentar razoavelmente bem, na hora certa. Razoavelmente bem, o prato cheio de opções, né? Não só comer as mesmas coisas de sempre, só proteína, ou comer só fibra. Existe orientação de que as crianças devem ser criadas muito no contato com a terra, no contato com a natureza, mas isso produz também, e tem esse lado negativo, né? Também pode facilitar esses fungos, essas coisas todas, né? Isso, mas com o contato com a natureza, com certeza vai fazer com que aumente os anticorpos dela, né? Porque o corpo vai trabalhando para ele evitar coisas semelhantes a essa. Como, por exemplo, a candidíase. A candidíase, todas as mulheres praticamente têm a cândida morando no útero, né, na vagina. No útero não, na vagina. Então, o que acontece? Quando acontece um desequilíbrio vaginal, o baixo sistema imunológico dela, ou qualquer coisa semelhante, o que fazia com que esse fungo não se proliferasse, porque o nosso corpo tem todo o controle para ele evitar esses fungos. Então, o que evitava que esse fungo se proliferasse, já não vai evitar mais, porque houve um desarranjo.
Então, o que acontece? Esse fungo vai se proliferar e vai causar esse problema, né? Que é a candidíase. Então é isso. Nosso corpo tem os mecanismos, os anticorpos, para evitar problemas semelhantes a esse. Não evita que o fungo habite no corpo, mas evita que o fungo se prolifere, aumente e crie problemas de saúde. Isso. Então, nós precisamos desses anticorpos, né? Então, precisamos desse contato para que o nosso corpo produza os anticorpos corretos para cada problema que ocorra, né? Então, a sua orientação é que na hora de fazer a feira, tenha uma atenção maior com a compra de frutas. Tudo rico em vitaminas, né? Vitamina C, principalmente, que dessas aí é uma das que mais ajuda nessa questão de aumento do sistema imunológico, né? A vitamina C é a mais conhecida delas. Muito bem. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Basicamente é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar? Não, também a mesma coisa outro fungo também que existe, muito comum no Brasil, é a caspa, né? Que também é um fungo que precisa ser tratado também, independente de limpeza. Questão de caspa não é pessoa que não toma banho, não é esse problema. No caso, é um fungo mesmo que se prolifera em lugares úmidos, em lugares quentes, pessoas que usam muito boné, por exemplo, chapéu, capacete, tomam banho e não secam bem o cabelo. Tomar o banho toma, lava o cabelo com shampoo, tudo certinho, mas não seca o cabelo corretamente, aí cria umidade. Então essas coisinhas que nós temos que ter atenção e cuidado diariamente. Esse negócio desses shampoos anti-caspa, existe a possibilidade de serem mesmo anti-caspa? Olha, esses shampoos que nós vemos em propaganda, eles são bons para no caso de quando você já tratou a caspa e você vai usar eles para evitar que volte. Mas mesmo assim, tem que deixar o sistema imunológico bom, secar bem o cabelo, ter todo um cuidado. Mas esses shampoos que nós vemos na propaganda, eles são para evitar que volte. Existe um shampoo específico para o tratamento, entendeu? Que no caso é o cetoconazol. Ele é uma fórmula para fungos mesmo, fungos e micoses. Desses fungos que nós citamos, o cetoconazol é o mais comum, no caso, né, de ser usado. Existem outros. No caso do fungo da unha, ele é o fungo mais chato deles, de todos, é o mais chato. Porque você pode ter que ser um cuidado muito mais minucioso com esse negócio da unha, com esse fungo da unha. Porque são medicamentos que você tem que tomar com mais frequência para o tratamento, porque como ele fica num local onde o sangue não circula tão bem, em alguns casos, então o tratamento via oral já fica um pouco comprometido. E o tratamento tópico, que é usando o medicamento no local, aí no caso ele não vai ter tanta eficácia, né? Com o tratamento tópico, usando pomada, por exemplo, loção, ajuda, mas não vai ser tão fácil tratar esse fungo da unha. Como eu disse, ele é um dos mais chatos que tem. São medicamentos mais fortes que tem que tomar e ter todo um processo. Ou aplicar também. Aplicar isso. Tudo isso influencia nesse tratamento, né? Muito bem. Infelizmente essas coisas ocorrem, como disse, habitam no corpo, como também falamos de verminose, que também muitos deles também habitam, né? Isso. Na vez passada. Não, na verdade, o que você falou na vez passada foi sobre a flora intestinal. São bactérias que vivem no nosso corpo, okay. Lembra? Sim. No caso, os vermes não. Os vermes não é que habitam na gente, não. Okay. O ideal realmente é eliminar eles. Entendeu? Agora, aquela vez você perguntou sobre esses que habitam em nós, mas não é verme que habita em nós. São bactérias na flora intestinal que ajudam na digestão dos alimentos, absorção de vitaminas. Tem toda uma função importante para o corpo. No caso desses fungos, eles não têm uma função boa para o nosso corpo, não. Mas eles estão ali presentes. Entendeu? Na pele, no cabelo, dentro das nossas mucosas, na boca, na vagina. Então, é muito comum eles estarem lá. Ok, tá bom. Então, se despeça e a gente
a gente encerra então esse nosso encontro de hoje. Então, gente, obrigado mais uma vez por me ouvirem aí, terem a paciência comigo. Tenham uma boa noite. Até a próxima. Muito bem. Então nós estamos aí, né, ouvindo a esse respeito o que o Mateus nos trouxe hoje, nos informando a respeito de fungos, né, que muitas vezes incomoda e atrapalha a vida de tanta gente de tantas maneiras. Então tá aí algumas dicas, algumas orientações, o que fazer, e a gente encerra aqui. Eu só queria convidar os que puderem, nós, depois das 8 horas, depois das 20 horas, a gente vai estar lá no Instagram, né, conversando com o Adson a respeito de um projeto que estamos fazendo acontecer para as famílias, principalmente para aqueles casais que estão vivendo, não é, algumas dificuldades na questão da rotina, né, ou aqueles que não estão vivendo, mas querem descobrir como evitar, não é, que a rotina nociva surja, né, no seio da igreja, no seio da família, né, e isso prejudique os relacionamentos, né, marido, mulher, os pais, os filhos. Então, tem como evitar isso? Claro, tem sim. E a gente está aí com uma atividade, a gente vai conversar sobre isso. Eu até coloquei aí nos comentários da nossa live hoje, eu coloquei aí um link onde muitas informações sobre este projeto, né, estão lá, estão explicando muito do que vai acontecer naqueles eventos, tá bom? Então, estão convidados. A partir das 8 horas, lá no Instagram, com o Adson Costa Oliveira, né? A gente vai estar conversando a respeito desse projeto, tá bom? Então, deixa eu encerrar aqui com uma música bonitinha para poder ficar, né, uma coisa agradável, gostosa no encerramento. E a gente se despede e pedindo a Deus que continue abençoando você, a sua casa, a sua família, a sua saúde, seus relacionamentos, tá bom? Deus abençoe.